Olá pessoal, aqui é o professor Hugo, professor de Física 1. Na aula de hoje, nós vamos tratar dos aspectos teóricos da unidade 3 do nosso guia de estudos, que trata das leis de Newton. Então nessa aula a gente vai trabalhar os seguintes tópicos, que é a força e os seus efeitos, o conceito de inércia, as 3 leis de Newton, alguns tipos de força e o plano inclinado. Então o que é força e seus efeitos? Então vejam só. Força é sempre o resultado da interação entre dois corpos. É um agente físico capaz de alterar o estado. Pode ser de repouso, se o corpo estiver parado, ou se o corpo estiver em movimento, no caso uniforme. Então esse é o conceito de força. E efeitos da força. O que a força é capaz de proporcionar quando aplicada em cima de um corpo? Primeiro aqui, deformação. O exemplo mais tranquilo da gente visualizar essa deformação é o exemplo da deformação na bola. Se um jogador chuta uma bola de futebol, na hora que ele aplica a força do chute na bola, ele vai deformar a bola ali. Por que ela deforma? Porque ela sofreu a ação de uma força, depois de um tempo ela volta ao seu estado normal. A deformação não é permanente. Por exemplo, se eu aplicar uma força muito grande em cima de uma parede, der uma martelada, eu posso danificar a parede, ou seja, deformação no elemento. Outro efeito da força, alteração da velocidade. Se um elemento está parado e eu aplico uma força nele, se ele está parado, velocidade nula. Aplico uma força, a velocidade dele vai se alterar. Ou se ele está se movimentando com uma determinada velocidade e a gente aplica uma força nele também, essa velocidade vai se alterar. E na velocidade, como a velocidade é uma grandeza vetorial, não só a intensidade pode ser alterada. Além da intensidade, o que pode ser alterado é a direção e também o sentido. Por exemplo, se um móvel vem nessa direção e sentido, para a direita, e aplica-se uma força para a esquerda, além de alteração de intensidade, a alteração no sentido faz com que ele volte. Tá ok? O outro efeito da força é o equilíbrio. Equilíbrio é o seguinte, existem diversos tipos de força atuando. Por exemplo, um balde pendurado por um fio. A tendência que faz com que o balde caia é a força de atração entre os corpos, que é a força gravitacional. E o que segura o balde? É o fio, que é em função da força de tração que a gente vai ver posteriormente. Então, o equilíbrio também é um dos efeitos que a força pode proporcionar. Agora, um conceito muito importante acerca das leis de Newton é o conceito de inércia. O que é o conceito de inércia? É a tendência de um corpo permanecer em repouso ou em movimento uniforme, com velocidade constante, a menos que haja a atuação de uma força em cima dele. Ou seja, consiste na tendência natural que os corpos possuem de manter sua velocidade constante. A gente fala velocidade constante, ele pode estar parado, em repouso, então é a tendência do corpo ficar em repouso, ou velocidade constante, sem atuação de nenhuma força. Vejam só, essa pedra aqui, a tendência dela é ficar parada, a menos que alguém exerça uma força para ela movimentar, para ela se movimentar. Então, a partir do conceito de inércia, foi enunciada a primeira lei de Newton, que é exatamente o princípio da inércia, que um corpo livre de ação de força ou corresultante de forças nulas conservará, em função da inércia, que é a tendência dele estar parado ou movimento uniforme, sua velocidade vetorial constante. Aí existem essas duas considerações. Força resultante igual a zero, a velocidade constante. Ele pode estar em repouso, parado, ou em movimento retilíneo uniforme. Ou somatório de força igual a zero em equilíbrio, equilíbrio estático, parado ou dinâmico em movimento com velocidade, no caso, constante. Agora, a segunda lei de Newton. Então vejam só, a primeira lei de Newton está relacionada ao equilíbrio do corpo, ao conceito da inércia. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental
está diretamente relacionada à massa de um corpo. A massa de um corpo é uma medida quantitativa da inércia desse corpo. O que acontece? A segunda lei de Newton estabelece que o quê? A razão entre a força aplicada e a aceleração adquirida, né? Então, a aceleração vem dividindo, força por aceleração é igual a massa. Ela é comumente, né, a gente vê a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Força dado em newtons, a massa sempre em quilos e a aceleração metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental. Aí um exemplo aqui simples para a gente ver como, né, a gente trabalha com a segunda lei de Newton. A gente tem dois corpos, A e B, um com massa 3 kg, outro com massa 2 kg. Em cima do bloco A é aplicada uma força de 45 newtons, ele está conectado ao bloco B. Então vejam só. Desprezando o atrito, qual a aceleração que o conjunto, né, que o sistema vai adquirir? A gente aplica, segundo a lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. A força, 45 newtons, a massa. Se é o conjunto aqui, A e B, o A 3 kg e o B 2 kg, 3 mais 2 vezes a aceleração. 3 mais 2, 5. Então a aceleração é o quê? A força dividido por 5 kg, que vai dar 9 metros por segundo ao quadrado. Então esse conjunto aqui de 3 e 2 kg, ao sofrer a ação de uma força de 45 newtons, vai acelerar a um valor de 9 metros por segundo ao quadrado. Por fim, a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. A gente já conhece, já ouviu falar. A lei da ação e reação é o seguinte: se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, esse corpo B, ele reage com uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos contrários. É exatamente o que está enunciado aqui, ó. Um corpo A aplicar uma força sobre um corpo B, ele reage com uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. É exatamente o que está aqui no exemplo. Dois corpos A e B, um interagindo com o outro com relação de força, um vai reagir, né, a reação, né, mesma direção, mesma intensidade, porém, né, no caso, sentidos contrários. Então, duas considerações são muito importantes, né, no que diz respeito à lei da ação e reação. No caso, a primeira, o para ação e reação, né, necessariamente, né, as forças têm que ser de mesma natureza. Por exemplo, se for a atração gravitacional, a reação é gravitacional. Se for força elétrica, a reação é em cima de força elétrica. Se for reação normal à superfície, ação normal, a reação também é normal. Outra consideração é que as forças de ação e reação são necessariamente, né, sempre aplicadas em corpos diferentes. Nunca a ação e reação acontecem em cima de um mesmo corpo. Por isso que a gente fala par ação e reação. São sempre em corpos distintos, nunca em um só corpo. Agora vamos ver alguns tipos de força, as mais comuns. Força-peso, vejam só. A gente já deve ter ouvido falar, né? Lógico que, né, da gravidade. A gravidade é o quê? É a atração que a massa, que o corpo, a Terra, exerce sobre os corpos. Então a força-peso é o quê? Se a gente viu que da segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, o peso é uma força, massa é massa e aceleração. Qual o tipo de aceleração, né, que a Terra exerce sobre os corpos? É a aceleração gravitacional. Então o peso de um corpo é dado pela sua massa vezes a gravidade. Assim como a força, o peso, ele também é mensurado em newtons. Então, força e peso, né, porque a força, o peso é um tipo de força, então a sua unidade é o newton. Outro tipo de força, a força normal. Porque, vejam só, nem sempre, necessariamente, o bloco, o elemento, ele vai estar, né, paralelo à superfície. Então, é interessante que saibamos, né, decompor essa força
Porque a reação normal é aquela paralela à superfície. Então vejam só, se eu tenho um corpo de massa m em cima de um plano angulado com θ, a reação normal é o PY. Então, pela relação trigonométrica, né, a relação normal é o PY, que é o P, que é o peso, né, massa vezes gravidade, vezes o cosseno do ângulo, né, que ele faz com do plano inclinado aqui no caso. Outro tipo de força, força de tração ou tensão. Essa é bem simples de ver pelo exemplo. É aquela que se dá em fios, cabos e cordas. Aqui um teto, por exemplo, e um bloco pendurado. Então, vejam só, como ele está pendurado aqui, aquele fio ali vai sofrer o quê? Uma tração ou tensão em função, né, da massa, da atuação do peso desse corpo aqui. A tendência é que ele caia. Então, para ele não cair, lembram lá do equilíbrio? Para ele não cair, a força peso para baixo, então é necessário uma força de tração ou tensão para cima, que faz com que o bloco, né, fique em equilíbrio. Então, isso também é um outro tipo de força, no caso, tração ou tensão. A outra força é a força de atrito. Quando a gente tem uma superfície plana, né, pode ser lisa ou um pouco rugosa, e um corpo passa por ela, ela sofre o quê? Atrito. Então, como é que é calculado esse atrito? Se tem que ser em cima da superfície paralela ao corpo, então necessariamente a força de atrito é dada pela normal, que a gente viu que a normal é a reação paralela à superfície, vezes esse μ. O que é esse μ? Esse μ aqui é o coeficiente de atrito. Existem dois valores de μ, o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito dinâmico. Qual a diferença entre eles? O próprio nome, né, já nos auxilia, né, para identificar o que é cada um. Coeficiente de atrito estático, se eu tenho um bloco, um elemento parado numa superfície. Então, o estático é o quê? É o quanto de força é necessário para que ele entre em movimento. Então, esse é o coeficiente de atrito estático entre o corpo e a superfície. E o que é o dinâmico? Depois que ele começa a se mover, ele continua se atritando. O atrito ainda existe, só que agora é o coeficiente de atrito dinâmico que vai entrar em consideração. Força elástica. Olha o próprio nome, elástica. É aquela em função de molas, né, um arco e flecha. O que acontece? Se eu tenho uma mola estática, parada, se ela for comprimida, quando ela é libertada, ela exerce uma força para ela voltar ao seu estado normal. Então, essa é a força, né, elástica. Foi descoberta pelo Robert Hooke, né, e é dada pela relação F é igual a menos Kx. K é uma característica da mola, é a constante elástica da mola, que é dada em newtons por metro. E o X é a deformação, pode ser esticando, se eu esticar, na hora que ela voltar, ela vai exercer uma força, ou se eu comprimir, na hora que eu apertar, na hora que ela voltar, ela vai exercer uma força também. Por fim, o plano inclinado. Então, do plano inclinado, porque existem diversas situações, problemas, onde os elementos estão inclinados. Então, quando o plano está inclinado, com uma determinada angulação, logicamente, é interessante que a gente saiba como que a gente decompõe nas duas direções, Px e Py. Por que eu preciso saber o Px e por que eu preciso saber o Py? O Py a gente já viu, o Py é a reação normal. Normal é o Py, que é o P vezes cosseno do ângulo. E o Px? Se o Px é aquela componente paralela à superfície, a gente acabou de ver, né, para determinação, né, da força, né, de atrito. Tá ok? Então, Px é P seno de θ. Ok, pessoal? Então, nas próximas aulas acerca da unidade 3, nós vamos fazer alguns exercícios, né? Exercícios de aplicação, onde vamos aplicar todos esses conceitos de leis de Newton, tipos de força, né, em situações problema. Tá ok? Obrigado.